Gustavo, super quarta, né? Primeira do ano. Expectativa Começou. aí muito grande, pois é, pelas duas decisões, basicamente muito mais para entender a comunicação delas, tanto do Jerome Powell, mas aqui também olhando um pouco mais por ser a primeira reunião da gestão ali de Gabriel Galípolo, o que o mercado de fato deve ficar ali esperando por este comunicado de hoje? Acredito que o do Copom talvez com um pouco mais de flexibilidade. Muita dúvida se ele vai repetir a comunicação de duas altas de um ponto para frente, ou se ele vai deixar um pouco mais aberto a partir de maio. Por isso, alguma dúvida maior no que vem pelo Banco Central brasileiro. O do Banco Central americano é quase como se o Fed quisesse ser invisível hoje. A ideia é não chamar muita atenção, porque eles não têm tanta novidade assim para trazer, eles continuam mais ou menos em ritmo de espera. Os dados de inflação não tiveram uma grande melhora, nem os dados de mercado de trabalho pioraram tanto assim para eles terem que se mexer, e não tiveram, talvez, uma surpresa no começo, pelo menos do começo do governo Trump. As tarifas, a política de deportação até iniciou, mas as falas do responsável pelo programa já parecem bem menos, digamos assim, expansivas que nem no começo, que nem antes do mandato ser iniciado. Então, diante disso, o Fed não tem tanta certeza para afirmar, olha, a gente vai ter que mudar a política monetária ou vai poder continuar. Essa reunião tá mais difícil para eles terem alguma comunicação nova. O Gustavo, e olhando aqui para o Brasil, né, por conta dessa comunicação que você comentou, a primeira sobre a gestão Galípolo, a primeira também com todos os diretores ali indicados pelo presidente Lula. O que o mercado vai buscar, inclusive nessas entrelinhas, para tentar tirar ali algum tipo de projeção, de contexto? Se mantém o discurso mais hawkish, o discurso mais pesado, inclusive na questão fiscal? Se tem alguma menção à questão dos Estados Unidos? O que a gente pode esperar dessa decisão que já está contratada, mas a comunicação diz muito? Eu entendo que da última reunião para essa teve uma mudança na postura do Banco Central em termos de atuação no mercado financeiro. Isso é uma novidade perante o que tinha no Roberto Campos Neto, por mais que tenha sido um pouco do mandato dele ainda. Mas você vê muito mais leilão, muito mais intervenção no mercado de juros futuros, no mercado de câmbio. Isso talvez possa aparecer, talvez não no comunicado, mas na ata deveria ser abordado para deixar mais claro assim, que parece que agora eles estão mais atentos, vão ser mais atuantes do que o mandato anterior. O mercado financeiro quer talvez ficar sabendo disso, até porque se você tem o risco de uma intervenção do Banco Central, é mais difícil de apostar contra a moeda brasileira. B3 soltou resultado que diminuiu quase 20 bilhões de dólares as apostas contra o real por parte de estrangeiros. Isso também vale para brasileiro. Antes o Banco Central estava deixando muito fácil apostar contra o real. Acho que agora, com essas intervenções, ficou mais difícil. Isso talvez seja um ponto interessante de se caçar dentro da ata, dentro do comunicado, mas, repetindo, acredito que muito dos temas que podem ajudar o Banco Central não partem muito deles, partem do resto do governo. Gustavo, você até citou ali, né, num ponto importante que o mercado tende a olhar a comunicação para os próximos passos. A gente viu que tivemos um guidance na última reunião, contratando 2 pontos percentuais de alta, agora 13,25, chegando mais um ponto na reunião do mês de março ali. É março, Sim, né? março. Março, a 14,25, mas parece que já não é mais o suficiente, de fato, né? O mercado coloca ali talvez uma precificação em torno de 16%, quase 16% da taxa básica para este ano. O BC, o Banco Central, ele tem essa margem de manobra? Ou, de fato, a gente volta para aquela discussão, existe um limite, talvez, de eficácia dessa política monetária, um risco de dominância fiscal, se chegar mesmo ali aos 16%? O risco existe, claro, não estamos, mas de qualquer forma o Banco Central ele se vê limitado, até porque a gente tem uma taxa de juros real muito grande já. A gente teve problemas de risco de dominância fiscal quando a gente estava no começo do segundo mandato do governo Dilma. Mas naquele momento o real era bem menor. A gente tinha, assim, taxas de juros em 14,25, muito altas, mas a inflação era muito alta também. A gente chegou com a Dilma a bater 2 dígitos. Por isso você tem uma outra realidade agora. A desconfiança é muito mais pelo que vem pela frente. Acho que desde o começo do mandato do presidente Lula, desse terceiro mandato, existia a desconfiança de uma parcela do mercado, de que em algum momento o presidente ele cederia um pouco para visar um mérito eleitoral. E o problema é que
pela primeira vez, desde o começo, a gente tem o presidente Lula com mais desaprovação do que aprovação, segundo algumas pesquisas, com uma queda relevante no Nordeste, algo que praticamente nunca acontecia nas pesquisas desde 2002, quando ele foi eleito, isso realmente é uma novidade. E o receio por parte de investidores. Bom, para recuperar isso, até quanto ele pode se fazer? Ah, mas tem o Haddad, que é um ministro que alerta, que fala que o mercado acha que é o correto. É verdade, mas desde o começo o Haddad não é visto como um ministro com muita força. Ele é visto como alguém que tem sofrido muito fogo amigo, muita pressão de outros ministros. Na semana que ele fala em corte de gastos, o ministro de Minas e Energia vai lá e fala em auxílio gás, fora do orçamento. Então, esse tipo de conflito mostra que existe um questionamento sobre a fala do ministro da Fazenda. Então, diante de todo esse arranjo, a parte fiscal acaba pesando muito nas expectativas de inflação e não se convence de jeito nenhum investidores internos e externos de que estamos com uma situação encaminhada.